Olá pessoal, a aula de hoje é sobre notação científica. Aqui na primeira questão, ele te dá dois exemplos e pede que você resolva utilizando a mesma ideia. Então vamos observar o seguinte, essa questão não é de marcar, certo? Você precisa resolver cada item e o que você precisa observar é o seguinte. Digamos que você tenha esse número aqui e qualquer outro número isso vai funcionar. O que você tem que fazer para escrever em notação científica é, olha para o primeiro número aqui, certo? E é o 4. A partir dele você já coloca uma vírgula, que é para você ter um número entre 1 e 10. 4, alguma coisa é um número entre 1 e 10, certo? Ele é maior que 1 e é menor que 10. 4, alguma coisa. E aí você tem 4,69. Então vai ficar 4,69 vezes 10 a 9. Mas por que 9? Porque após o 4 você tem 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Isso vale para quaisquer outros números. Mas se por exemplo você tiver um zero aqui, ó, veja que esse zero está compreendido entre o 1 e o 5. Como é que fica? Mesma ideia, certo? Fica 5, você pega o primeiro número, coloca a vírgula, 0, 1, veja, você tem um 0 aqui, então ele entra 0, 1, e aí vezes 10 a 9. Por quê? Porque você tem 9 dígitos após a vírgula. E é sempre 9? Não. Vai depender do tamanho do número. Sei lá, se tiver 676 aqui, certo? E esse monte de zeros aqui na frente. Você pega o primeiro número, 6, vírgula, você coloca todos os números que tiver na frente dele, e sejam diferentes de zero, ou que tenham zero compreendido, certo? Aqui no caso você tem 6,76 vezes 10 a 17. Por quê? Porque após esse 6 aqui, você tem 17 dígitos, certo? Então essa é a ideia que você vai utilizar nessa primeira questão. Tá, mas e quando o expoente é negativo? É justamente quando os números estão à esquerda, mas exatamente a mesma ideia. Se você observar aqui, por exemplo, se a gente pegar esse número, veja, você tem 594 aqui, certo? Então você vai começar pelo número. Aqui, veja que à esquerda só tem zeros, então você pega o primeiro que você vê após esses zeros aqui. Nesse caso é o 5. 94 é um número entre 1 e 10, vezes 10 a menos 7. Por que 10 a menos 7? Você vai ter 7 números atrás do 5. Né? Você vai ter 7 zeros aqui. Né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda questão. Escreva os números abaixo na forma decimal. Essa questão é como você fazer o processo inverso da primeira questão. Então, sei lá, você tem 7,52 vezes 10 a 14. E ele quer que você escreva na forma decimal, desse jeito aqui. Claro que já está a resposta, mas é justamente para exemplificar. Você tem 7,52 vezes 10 a 14. Então, você precisa de 14 casas a mais, né? Você tem o 752. Isso vai aparecer sem vírgula. Você já usou duas casas, que foi o 5 e o 2. Mas como são 14, restam 12. Essas outras duas você preenche com zero. Então, por exemplo, a letra A você tem 1,2 vezes 10 a 6. A forma decimal dele, então, é essa daqui, certo? Você tem 1,2 vezes 10 a 6. O 1 e o 2 vão ser usados, eles continuam, só que sem a vírgula. E aí você já usou uma casa, que foi o 2. Já restam 5, né? Já que você está elevado a 6 aqui. Então, esses outros 5 você preenche com zero. Então, o número que você vai ter é 1.200.000. A mesma ideia segue para o expoente negativo. Só que aí você vai fazer esse processo à esquerda. Digamos que você tem 6,93 vezes 10 a 7 negativo. Então, 693 continua, está aqui. E à esquerda do 6 você coloca 7 zeros, já que você tem o expoente 7, você vai colocar 7 zeros. Lembrando que o último zero é separado por vírgula, certo? Sempre. Então é isso que você vai fazer. Terceiro, dados os números 5 vezes 10 a 6 negativo e 9 vezes 10 a 6 negativo, qual deles é maior? Bom, para você identificar o maior, basta você olhar quem tem o número aqui que expressa a notação maior. Quem é maior? É 5 ou é 9? E aí você já tem a resposta, certo? Claro que isso só vale quando os expoentes forem o mesmo. Veja que aqui é 10 a menos 6 e aqui é 10 a menos 6. Então você só precisa observar quem é maior, se é 9 ou é 5. Se eles forem diferentes, aí você já precisa observar também os expoentes. Mas nesse caso a gente não precisa se preocupar com isso. Quarto, escreva em notação científica cada um dos números que aparecem nas frases. Então na quarta questão que você vai fazer é o mesmo processo que você fez lá na primeira. Aqui você pegou os números e transformou em notação científica. Aqui você vai pegar esses números que estão em negritos também e transformar em notação científica, certo? Quinta questão. Dê o valor das expressões em notação científica.
Veja os exemplos. Então ele te dá os exemplos aqui, certo? O que você vai fazer? Você multiplica duas notações científicas. Você multiplica os números que não estão em potência um pelo outro, veja 1,4 vezes 3,1, vezes, aí você multiplica as potências. Lembrando que produto de potências de mesma base, no caso 10, você repete a base, somos expoentes. Aqui está elevado a 3, aqui está elevado a 2. Então fica 10 a 5, né? 3 mais 2. E aqui deu 4,34, por quê? 1,4 vezes 3,1. Eu vou fazer a letra A. Aqui vocês podem ver que ficou incompleto, certo? Por conta que o exemplo acabou ficando em cima das alternativas. Das alternativas não, porque não é de marcar, mas de cada um das sentenças para vocês resolverem. E aí eu vou resolver a letra A e essas outras aqui eu posto lá no grupo, certo? Então aqui a letra A nós temos o seguinte: 8,2 vezes 10 ao quadrado vezes 4,7 vezes 10 à quinta. O que é que você vai fazer? Primeiro passo, você multiplica os números, certo? Que não estão em forma de potência. 8,2 multiplica 4,7 vezes, aí agora você multiplica as potências, 10 ao quadrado vezes 10 à quinta. Você calcula essa multiplicação, certo? Aqui, nesse caso, dá 38,54, quando você faz essa conta aqui. 8,2 vezes 4,7 vezes 10 elevado a 2 mais 5. Veja, você repete a base e somos expoentes, porque as bases são a mesma, 10. Só muda os expoentes, 2 mais 5. E aí você tem 38,54 vezes 10 a 7, né? 2 mais 5 é 7. E, nesse caso, você pode pensar, então terminou, né? Já está em forma de notação científica. Quase. Porque esse número aqui, que não está em potência, tem que ser um número entre 1 e 10. E aí você tem o seguinte. Aqui tem 38,54. Então você precisa de 3,854. Então você puxa essa vírgula para a esquerda e aumenta o número aqui. Por quê? Porque 38,54 é o mesmo que 3,854 vezes 10. Esse 10 vai multiplicar o 10 a 7 e o 1 do 10 vai somar com o 7 desse aqui e vai ficar 8, certo? Mas o que você precisa fazer é só isso. Você puxa a vírgula para a esquerda, fica 3,854 e soma mais um aqui. Se por acaso você precisar levar a vírgula para a direita em alguma determinada questão, é a mesma ideia. Você leva a vírgula para a direita e diminui um número aqui, certo? É exatamente essa ideia que vocês vão utilizar. As outras B e C aqui vão ser postadas lá no grupo, justamente pelo fato de não estarem completas aqui na questão, certo? Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.